Fala pessoal, olha só, antes da gente dar continuidade ao conteúdo, deixa eu divulgar o meu site com vocês, fisioandreu.com. Então você que é estudante da graduação, da pós-graduação, da área da ciência da saúde, da biologia, quer conhecer mais a respeito da fisiologia, dessa linha de conhecimento que é muito importante, né, para a nossa área de atuação, faça seu registro no meu site, fisioandreu.com. Mais de 150 videoaulas de fisiologia humana que você pode passar por um período de experimentação após o seu registro, beleza? Vai lá, aproveite. Vamos agora à primeira aula de eletrocardiograma. Para compreender essa aula é interessante que você assista a aula sobre ciclo cardíaco, registro elétrico. Bom, em 1901, um fisiologista holandês, Willem Einthoven, desenvolveu um galvanômetro que registrava a atividade elétrica do coração e, por isso, recebeu o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia do ano de 1924. Ele descobriu que um registro poderia ser obtido à medida que a despolarização se desencadeava entre eletrodos positivos e negativos, assim como um terceiro eletrodo terra, ou seja, um eletrodo de registro. Como você pode observar na respectiva figura, temos um eletrocardiógrafo, galvanômetro de corda e que em nada se compara com os aparelhos mais modernos, né? Esse, por exemplo, pesava aproximadamente 270 quilos. Os primeiros eletrodos, como você pode observar, eram cilindros com solução eletrolítica, onde as extremidades superiores, bem como o membro inferior esquerdo, ficavam submersos. Bom, agora olha só. O eletrocardiógrafo mais básico, também chamado de eletrocardiógrafo escalar, usa para registro 3 eletrodos posicionados nos membros superiores e um terceiro eletrodo no membro inferior esquerdo. Desse modo, o eletrocardiógrafo registra de forma alternada a condução entre 2 eletrodos, enquanto o terceiro eletrodo é o eletrodo terra, ou seja, ele é o eletrodo neutro, sendo assim o eletrodo de referência. Desse modo, então, a eletrocardiografia escalar pode ser obtida por 3 combinações, que são chamadas de derivações. No registro da derivação 1, o polo negativo do eletrocardiógrafo é conectado ao membro superior direito, enquanto o polo positivo é conectado ao membro superior esquerdo. No registro da derivação 2, o polo negativo do eletrocardiógrafo se mantém conectado ao membro superior direito, enquanto o polo positivo do eletrocardiógrafo é conectado ao membro inferior esquerdo. E no registro da terceira derivação, o polo negativo do eletrocardiógrafo é conectado ao membro superior esquerdo e o polo positivo do eletrocardiógrafo é conectado ao membro inferior esquerdo.
Note que cada membro funciona como um condutor elétrico conectado ao tronco. Desse modo, então, eles formam um triângulo em torno ou em volta do coração, sendo este triângulo chamado de triângulo de Enthoven. Desse modo, nós podemos dizer que cada derivação vê o coração de um ângulo diferente. Bom, vamos entender melhor. Presta atenção no seguinte exemplo. Uma onda de despolarização que se move em direção ao eletrodo de polaridade positiva gera uma deflexão positiva no eletrocardiograma. Já uma despolarização que se afasta do eletrodo positivo registra uma deflexão negativa no eletrocardiograma. Agora digamos que o eletrodo positivo esteja posicionado no meio da célula. Bom, nessa condição, como a despolarização se dá em direção ao eletrodo positivo, é observado então uma deflexão positiva no eletrocardiograma. No ponto onde há um equilíbrio entre cargas positivas e negativas, essas cargas se anulam e o registro do eletrocardiograma volta à linha de base. No entanto, à medida que a despolarização agora se afasta do eletrodo positivo, é observado então uma deflexão negativa. E no momento em que a célula for totalmente despolarizada, o registro volta à linha de base. E desse modo, então, uma onda que se move perpendicularmente ao eletrodo positivo é obtido então uma onda bifásica, ou seja, uma onda com fase positiva e uma onda com fase negativa. Bom, mas e a repolarização? O que acontece? Bom, basta você inverter o raciocínio, ou seja, uma repolarização se movendo em direção ao eletrodo positivo gera um registro ou uma deflexão negativa. E no momento em que essas cargas se igualam, o registro volta à linha de base. Agora isso é importante. À medida que a repolarização se afasta do eletrodo positivo, é gerada então uma deflexão positiva. E no momento em que toda a célula foi repolarizada, a linha volta ao registro de base, a linha de base. Bom, vamos voltar agora aqui no nosso triângulo de Enthoven. Note então que na derivação 1, o polo negativo encontra-se à direita e o polo positivo à esquerda. Na derivação 2, o polo negativo encontra-se superiormente e o polo positivo inferiormente. E na derivação 3, mesma coisa. Polo negativo superiormente e polo positivo inferiormente. Bom, lembra que eu mencionei que cada derivação vê, entre aspas, o coração por meio de um ângulo
de orientação diferente? Vamos entender melhor. Olha só, se nós posicionarmos essas 3 derivações no centro do tronco, nós formamos 3 ângulos de orientação. E por que 3 ângulos? Bom, aqui uma informação importante. O ângulo resultante de cada derivação se dá do eletrodo negativo em direção ao eletrodo positivo. Sendo assim, na derivação 1, nós temos o primeiro ângulo, sendo este o ângulo 0 grau. Na segunda derivação, nós temos um ângulo resultante de 60 graus. E na terceira derivação, nós temos um ângulo resultante de 120 graus. Certo? Então, começando do 0, 60 e depois 20 graus. Melhor, 120 graus, né? Agora, olha só. A despolarização do coração se dá dos átrios para os ventrículos, ou seja, de cima para baixo, da direita para a esquerda, já que 2/3 do coração encontra-se do lado esquerdo. E além disso, o ventrículo esquerdo também é mais volumoso que o ventrículo direito. Bom, se a despolarização se dá da esquerda para a direita e de cima para baixo, consequentemente, as 3 derivações padrão irão registrar deflexões positivas da sístole atrial, bem como da sístole ventricular. O tamanho da deflexão no eletrocardiograma depende não apenas da magnitude da despolarização, mas também de sua orientação em relação à derivação de registro. Desse modo, então, como você pode observar, a derivação 2 é a que possui a orientação mais próxima ao sentido de despolarização do coração. E desse modo, essa derivação registra as maiores deflexões tanto da onda P quanto do complexo QRS, assim como também da onda T. Bom, eu imagino que você deve estar se perguntando por que a onda T possui uma deflexão positiva, já que ela se trata da repolarização ventricular. Vamos estudar por etapa para a gente entender melhor. Temos aqui então na respectiva ilustração os átrios direito e esquerdo. A despolarização atrial inicia-se no átrio direito e segue em direção ao átrio esquerdo. Além disso, a despolarização segue uma orientação de cima para baixo, do ângulo superior direito para o ângulo inferior esquerdo, certo? Então, esse é o sentido da despolarização atrial. Desse modo, então, a despolarização atrial segue em direção ao polo positivo da derivação 1, segue em direção ao polo positivo da derivação 2
e segue também em direção ao polo positivo da derivação 3 e, portanto, gera uma deflexão positiva da onda P. A derivação 3 é inferior e mais à direita, ficando assim quase perpendicular à despolarização atrial. Desse modo, contando com uma certa frequência e com uma certa variação anatômica em relação ao eixo do coração, essa derivação por vezes pode gerar uma onda bifásica. Bom, depois então da despolarização atrial, esse impulso é retardado no nó átrio-ventricular, sendo esta pausa representada pelo segmento PR. Após essa pausa, a despolarização segue então para o feixe de His, e a primeira parte a se despolarizar é a região esquerda do septo interventricular. E desse modo, então, o ângulo dessa despolarização, ou desse dipolo, é para baixo e para a direita. E, portanto, o sentido da despolarização, então, se afasta das derivações 1 e 2, podendo esta ser observada com uma deflexão negativa, a chamada onda Q. E como a magnitude dessa despolarização inicial do septo interventricular é pequena, muitas vezes essa onda Q nem é observada. Bom, na sequência, o septo interventricular remanescente, que é a maior parte do subendocárdio, se despolariza e, como você pode observar, essa despolarização se dá em direção ao ápice do coração. E, além disso, a despolarização da parede dos ventrículos se dá do subendocárdio em direção ao subepicárdio, ou seja, de dentro para fora. E como o ventrículo esquerdo é mais volumoso, o predomínio do dipolo forma um vetor de aproximadamente 60 graus para a esquerda. E desse modo, então, como a despolarização se dá em direção ao polo positivo da derivação 1, em direção ao polo positivo da derivação 2 e em direção ao polo positivo da derivação 3, principalmente da derivação 2, será observado então uma deflexão positiva, a chamada onda R. E embora a despolarização se dê do subendocárdio em direção ao subepicárdio, a partir de um momento, a despolarização ventricular se dá do ápice para as bases, a base do coração. Ou seja, isso cria um dipolo ou um sentido da despolarização que se dá de baixo para cima, ou seja, um sentido da despolarização ventricular que se afasta das derivações, gerando assim uma deflexão negativa, chamada onda S. E quando todo o ventrículo é despolarizado, o registro retorna à linha de base,
formando assim o segmento ST. Bom, agora vamos ao quebra-cabeça. Por que a onda T é positiva nas derivações padrão? Olha só que interessante. A repolarização ventricular é o oposto elétrico da despolarização. Ou seja, a repolarização inicia-se nas células do subepicárdio e se dá em direção às células do subendocárdio, certo? Repolarização se dá em direção às células do subepicárdio em direção ao subendocárdio. Ou seja, a repolarização se afasta do polo positivo das derivações 1, derivação 2 e da derivação 3. E como nós vimos lá atrás, a onda de repolarização que se afasta do eletrodo positivo gera uma deflexão positiva, chamada onda T, certo? Então esse é o motivo da repolarização ventricular possuir uma onda T positiva, uma deflexão positiva. Beleza? Essa aula você pode estudar pelas seguintes referências. A gente ainda vai dar continuidade na aula de eletrocardiograma.